Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Storytelling TV, onde a gente ouve e conta histórias para melhorar a nossa própria história. Hoje eu trouxe aqui um convidado mais que especial. Ele, que é idealizador de movimento, palestrante, um empresário muito bem sucedido. Ele que é sócio do Nésio Monteiro e também cuida da imobiliária do Paulo Marçal. Ele é um cara fera, que tem um testemunho de vida muito grande e hoje o podcast é um episódio pra você mudar o jogo da sua vida. Tamo aqui com o Rafa! E aí, Rafa, você tá bem? E aí, meu amigo? Gente, uma honra estar aqui, tá? Eu falei com o Pietro uma vez que, cara, pra mim, assim, é um orgulho imenso, né? E eu te admiro demais, um menino de 15 anos, tocando terror, fazendo todas essas coisas aí. E eu vejo, assim, no mundo que a gente vive hoje, né, os adolescentes completamente perdidos, às vezes envolvidos na droga, acontecendo tantas coisas, e você aí fazendo a grande diferença. Eu quero que meus 2 filhos sejam igual a você, meu amigo. Amém, amém. Tamo junto até depois do fim, cara. Tamo junto. Muito obrigado por estar aqui no podcast. É uma honra te receber aqui. Você, com toda essa bagagem, vai realmente transformar a vida do pessoal aqui hoje. Show de bola. Descrevi você brevemente, mas conta um pouco da sua história pro pessoal. Quem era o Rafa antes de vir morar aqui, lá em Minas Gerais? Como que era a sua vida antes? Então, galera, é o seguinte, eu sempre falo que o Senhor me levantou para ativar as pessoas, para fazer elas entenderem que elas podem todas as coisas, porque eu sou um cara que era para ter dado errado, Pedro, completamente errado. Hoje eu vejo, era para eu estar ou preso ou morto, por toda a minha história, tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Hoje eu tenho 39 anos de idade, pai de 2 meninos, casado com a Isabor Cruz, uma mulher incrível, extraordinária. Só que nem sempre foi assim, né? Eu vim de uma família extremamente pobre. Eu falo que eu sou um sobrevivente. Por quê? Porque era para nós sermos 9 irmãos, né? Por parte de mãe e pai. Sim. Só que 3 deles não conseguiram chegar aqui, não tiveram a mesma sorte que nós, né? 2 irmãos meus, eles morreram de fome, desnutrido. E um outro, aos 9 meses de idade, meu pai deu um chute na barriga da minha mãe e ele faleceu, morreu, né? Então, e vim, assim, cara, vivenciando, vendo a minha mãe passar por tantas coisas. Então, meu pai batia muito nela, batia muito na gente. Uma vez ele tentou me matar, ele pôs todos nós irmãos assim, né? Na fileira, Na fileira e deu um tiro que pegou muito próximo, passou muito próximo de mim, pegou numa porta que estava atrás. Uma loucura. E quantas vezes também eu vi minha mãe pegar uma mamadeira com água, tentando saciar a fome do meu irmão mais novo que eu, e ele gritando, né, ali de fome e tal, eu vendo a minha mãe passar por tudo isso. Às vezes a gente ficava 1, 2 dias sem poder comer, então foi uma loucura. Esse testemunho que eu quero que você conte com os detalhes, porque eu fazendo o roteirinho, né, eu te estudando, pra gente conseguir fazer esse podcast, eu vi um vídeo do reality show que você participou, né, Os 12 Tribos, e lá eu falei, cara, o Rafa precisa contar essa história lá, porque hoje muitos jovens, muitas pessoas têm bloqueio com o pai, têm bloqueio com a família, têm bloqueio com situações do passado que impedem elas de avançar. Então, por isso que eu achei importante trazer isso pra cá. Top. Porque quanto mais detalhes você colocar na sua história pra você realmente se abrir, isso eu tenho certeza que pode edificar na vida de outras pessoas que estão assistindo a gente, que estão assistindo esse episódio, seja ao vivo, seja gravado, pra realmente elas saírem de onde elas estão e terem a clarificação de que sim, existe um outro lado, que sim, elas conseguem mudar. Dá pra virar o jogo, né? Eu falo muito sobre isso porque tantas pessoas, igual você trouxe, né? Tantas pessoas hoje com problema de paternidade. E isso é uma grande estratégia, cara. Do inimigo, de quem que você quiser dar o nome, porque hoje uma pessoa que não teve uma estrutura ali, né? Dentro da sua paternidade, base familiar, sofre, peleja demais. Assim como eu pelejei e sofri. E eu falo muito, cara, que sobre o julgamento. As pessoas me julgavam tanto, tanto, tanto. Eu lembro que eu casado com a minha esposa, eles falavam, você tem que largar esse cara não sei o que, isso, aquilo. E quase que é o comum das pessoas fazer por conta dos frutos que a gente está produzindo ali, né? Sim, sim. Só que, cara, cada um tem uma história, Pedro. Eu lembro que esses dias, antes de eu formar, eu fui lá no presídio, né, com a faculdade. Sim, sim. E eu vendo ali aqueles presos ali, cara, e antes disso eu falava assim, esse cara tem tudo que se lascar, tem que se ferrar, tá aqui porque merece.
Só que o Senhor mostrou algo muito poderoso e forte ali, que o quê? Que era para eu estar num lugar como aquele. Porque dos 8 anos até os 10 anos, eu planejava tirar a vida do meu pai. Uau. Falei, eu tenho que matar esse cara. A minha família, minha mãe, nós... Né? Você não aguentava ver ele sofrer. Era muita dor que a gente tinha. E eu achava assim, só ele morrendo que a gente vai ser livre, vai ter paz de verdade. Pra você ter ideia, cara, eu lembro que quando ele chegava em casa, meu irmão mais novo, ele chegava a mijar na roupa e às vezes, algumas vezes chegou até a cagar mesmo na roupa, de tanto medo que ele causava em nós, né? Era medo terrível. Eu saía de casa 5 e pouca da manhã, só chegava meia-noite, 1h da manhã, com medo de encontrar com ele. A gente tinha muito medo. E eu lembro que várias vezes eu dormi dentro de um galinheiro que tinha lá em casa, porque às vezes ele estava acordado ainda, eu ficava esperando no galinheiro para ele dormir, acabava que eu dormia no meio das galinhas. Então, assim, foi terrível demais. E, cara, outra coisa também, né? A gente passava por tudo isso e ele não deixava minha mãe trabalhar. Nossa. E nem minhas irmãs, que eram mais velhas. Sim. Então, às vezes, quando ele sumia 2, 3 dias, que às vezes ele saía quinta-feira, voltava só na segunda, terça-feira. Sim. Então, nesse tempo, minha mãe saía para poder trabalhar escondido. E para ferrar geral, cara, a minha mãe me deixava com uma pessoa da minha casa, para mim cuidar de mim. E era uma mulher. E ela, eu com 6, 7 anos, ela fazia eu ter relação sexual com ela. Uau. Então isso me gerou vários danos, cara. Eu lembro que eu nunca recebi um abraço do meu pai, nada, nunca uma validação. Caramba. Então assim, 0, 0. E aí, eu lembro que quando a minha mãe aproximava de mim, para às vezes querer me dar um abraço, qualquer coisa que seja, eu corria dela, porque eu ficava com medo dela querer fazer o que essa pessoa fazia comigo. Putz. Então foi uma loucura. Então até os 19 anos de idade, não sabia o que era um te amo, um abraço. A gente era muito distante, né? Fisicamente, tudo. Era loucura. Emocionalmente. Então, muito, assim, disfuncional demais. E eu lembro também que, na primeira série, uns meninos juntaram lá, foram fazer um bullying de mim, eu não aguentei aquela pressão. E eu acabei saindo da escola e nunca mais voltando, né? Eu só fui voltar depois de aos 24 anos de idade. Uau. Juntaram lá que eu ia descalço para aula, não tinha um caderno para escrever, não tinha nada, e eles ficavam zombando disso o tempo todo. E aí eu falei, quer saber, não vou vir nesse trem nunca mais. E aí fiquei 2 anos indo para uma igreja que tinha lá no meu bairro e ficando escondido lá, fingindo que ia para aula, né? Sim, sim. E ficava lá nessa igreja. Caramba. Os diretores, professores não falavam com meu pai, que ele sabia que ele descia mamona igual baixo de gente grande. Então eles evitavam de falar e eu fiquei 2 anos fazendo isso, todos os dias. Saía de manhã, voltava só meio-dia, né? Fingindo que estava indo para estudar. Sim. E não ia. Então eu não sabia ler aos 24 anos de idade. Uau. Lia muito pouco, assim, só palavra bem igual isso aí. Storytelling eu não ia saber ler de jeito nenhum. Era só casa, carro, só palavra bem simples, né? E com muita dificuldade. Uau. Foi loucura. E aí ali, cara, um dia minha irmã começou a namorar um rapaz e esse cara encorajou a minha mãe a sair de casa. Então ele saiu para uma noitada dele, uma farra, a gente juntou o pouco de coisa que tinha, colocamos dentro de um caminhão lá. Eu lembro que o cara do caminhão até zoou a gente, velho. Falou comigo, por que você não alugou um caminhão caçamba? Eu, moleque, tinha 11 anos de idade. Falei, como assim? Por quê? Falei, cara, só tem lixo aqui, você apertava o botão, basculhava esse negócio lá no passeio, não precisava, né? Não dava trabalho nenhum. Eu falei, cara, descomungado. E aí, cara, a gente mudou para uma garagem, num bairro próximo ao nosso lá. Sim, sim. E aí a gente começou, cara, foi um momento assim de liberdade, foi assim, foi loucura demais. Mesmo a gente estando numa garagem, passando toda dificuldade, luta, meu irmão, um dormia em cima do outro, e o único lugar que tinha sobrado para mim foi o banheiro, eu dormia dentro do banheiro. Nossa. Então meus irmãos indo no banheiro de noite, eu lá deitadinho, dormindo dentro do banheiro. Mas assim, a gente estava muito feliz e tal. Só que logo depois começou as ameaças do meu pai. Ele achou a minha mãe, começou ameaçando ela, falando que era para ela voltar para ele, mas só aceitava ela se fosse sem a gente, né? Que a gente era uma peste que tinha prejudicado o relacionamento deles. Putz. E ameaçando a minha mãe o tempo todo. E aí isso durou um tempo, acho que um ano e pouco, e depois ele deu paz pra gente 100%, não amolou a gente mais. Amém. E nessa época eu comecei a trabalhar bem novinho, comecei a trabalhar de chaveiro, minhas irmãs começaram a trabalhar. Você começou a trabalhar com 11 anos? Não, já trabalhava antes. Antes? Antes, eu comecei a trabalhar, eu ia pra obra com ele.
Eu chegava da escola e aí eu era obrigado a ir para a obra, porque ele era pedreiro, Sim, sim. a trabalhar com ele e não pagava nada, gente. E ainda final de semana saía para Gandai e gastava dinheiro tudo. Então, assim, desde novinho eu já trabalhava, né? E aí eu trabalhei 2 anos no chaveiro e com 12 anos eu fui trabalhar no Ceasa, que é no centro de distribuição de legumes, fruta. E, cara, o Ceasa a gente pegava 2 horas da manhã. E ele era num bairro lá muito perigoso. É ainda, né? Sim. E você quer ir perguntando alguma coisa? Não, pode falando, pode falando. Se Toca o deixar terror aí, que eu falo até amanhã. Sinto fluir, vambora. E aí eu ia pro Ceasa 2 horas da manhã. Sim. E esse bairro perigoso, cara, eu já vi gente dar tiro em pessoas, brigar, facada, era uma loucura nesse bairro. Caramba. E eu passava ali a pé, um menino, 12, 13 anos de idade, e trabalhava. Pegava 2 horas, ia às vezes até 3 horas da tarde, 4 horas, e tocava, trabalhava demais, cara. Primeiro dia de trabalho meu lá, eles pagavam R$15 por dia. Cheguei, tinha um cara lá meio maldoso, né? Sempre quando chegava alguém novo, ele queria fazer a pessoa pedir arrego, né? Aí chegou um bitrem de melancia. E eu descarregando, fiquei debaixo ali, tampando aquela melancia. Só que eu tava acostumado já a trabalhar, mesmo sendo magrinho e tudo. E aí dei conta, descarreguei aquele caminhão de boa. E aí fiquei ali, cara, até os 18 anos. 18 anos de idade, eu fui pro quartel. Aí voltei do quartel, fiz o tempo lá de serviço. Sim. E aí eu fui trabalhar num Bahamas. Gente, Bahamas é um supermercado, tá? Eu descobri que aqui em São Paulo, Bahamas é essas casas de louco aí de coisa, né? Eu falei, então sempre explico pro povo. E nessa época eu achava que eu era o cara mais burro do mundo. Eu achava que eu só ia descarregar caminhão. Falta de merecimento, né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer mais além disso aqui? Nada. Era o que eu, né, achava que ia fazer o resto da vida. Sim. E aí eu comecei ali a pilotar uma empilhadeira lá e aprendi, fiquei fera lá na empilhadeira. Aí meu patrão falou comigo, quero que vocês façam um curso de empilhadeira. Porque você não pode ficar andando aqui sem, se acontecer alguma coisa, dá problema. Aí ele convidou eu e mais 3 meninos. 2 meninos eram muito amigo dele lá, tinha curso superior, uns meninos inteligentes, todos os 3. E ali no meio, cara, veio uma crise dentro de mim. Você vai lá, você não sabe nem ler, como é que você vai fazer? Porque tem uma prova teórica. Sim. Aquilo me moeu, cara. Eu fiquei 2 dias até chegar o dia de ir. Eu falei, cara, não vou não sei o que, aquela confusão. Falei, vou passar vergonha, vou ser humilhado. Aí vem aquele monte de crença, né? Sim. Ou os bloqueios que vêm, as vozes que vêm no ouvidinho, você não consegue, você não dá conta. É horrível quando a gente passa por isso. Doido, né? Aí vieram gritando dentro de mim e tal. Aí, não sei, com muito custo, eu falei, vou. E fui, cara. Você acredita que naquele dia, a melhor nota entre nós 4, né? Foi a minha nota. Foi a sua nota? Aquilo ali virou uma chave na minha cabeça. Que legal! Loucura, que demais! Né? Doido demais. Sempre falo com as pessoas, mas o que é um curso de empilhadeira? Cara, foi o início de tudo. Ali eu saí, eu falei, cara, então não sou tão burro assim? Que loucura! E aí comecei a fazer supletivo. Comecei depois... Tirei o ensino médio, né? Fiz aquele supletivo. E comecei a estudar para a prova da polícia. De 39 questões para o CFO, eu fiz 34. Caramba! Toquei o terror, mas quase estudava... nota máxima. Quase nota máxima. Estudava demais. Aí fiquei na redação, que a redação tinha que ter feito 60, fiz 58. Entrei com recurso, ganharia 14 pontos, só que o juiz cancelou o meu recurso. E eu lembro que nessa época, eu cheguei... Não chegava a escrita até no final da linha. Sim. Só que eu abri 4 parágrafos. Só ali eu já ganhava os pontos que eu precisava. E o título também, acho que quando coloca verbo, não é obrigatório pôr ponto final. Eles tiraram um ponto também. Aí teve palavra que eu escrevi errada mais de uma vez, eles tiraram o ponto, também não poderia. Então, assim, eu já estava dentro, cara. Aí eu saí do serviço, comecei a treinar pro teste físico, esperando a nota para mim se tocar o terror. Se tornar um policial. E eu falei, cara, resolvi minha vida. Lá em casa ninguém, na época, tinha ganhado mais de um salário mínimo, né? Então todo mundo muito ruim. Eu falei, cara, eu explodi. Era assim, minha cabeça eu... A realidade que você estava vivendo ali, você estourou. Surreal. Era um cara brabíssimo, né? E aí quando sai o resultado, Pedro, e aí fala que o juiz recusou porque a advogada que eu peguei para fazer o recurso, ela me identificou na mesma folha do recurso. E não pode, tem que ter uma identificação, né, aqui e o recurso aqui. A identificação e o recurso para não ter fraude nem nada. Ela juntou tudo e fez, e a mulher
trabalhava mais de 25 anos com isso. Nossa. É um trem inexplicável, velho. Aí na época, gente, como é que eu xinguei até Deus, cara? A minha esposa, né, que na época era minha namorada, falou, não, Deus, falei, que Deus caçamba, não existe Deus não, senão não tinha feito isso comigo. Eu fiquei maluco, velho, maluco, foi mais de um mês ali, sabe, reclamando, murmurando. E eu sempre falo, né, que às vezes a gente quer alguma coisa na nossa vida, só que o Senhor tem muito mais. Sim, hoje, se os me der planos dele. Completamente diferente. Hoje, se me der um cargo lá na polícia maior, eu não quero, nem de jeito nenhum. Porque hoje você vive o seu propósito. Não tem como. Hoje você vive o que ele sempre quis te direcionar. Realmente. E, Rafa, eu quero te perguntar uma coisa. Sobre todo esse passado que você viveu com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família. E o que eu toquei aqui no assunto, né? Sobre os jovens de hoje em dia. Uhum. Qual mensagem você deixaria para os jovens que têm um bloqueio paterno, um bloqueio familiar, que não passou por uma situação boa? E nós sabemos que esses bloqueios familiares, esses bloqueios que vêm através do pai, da mãe, são dos que mais estragam a nossa vida. São dos que mais barram o nosso crescimento. Verdade. Porque uma das mensagens que eu mais recebo é, por exemplo, pessoas que se inspiram através do meu trabalho, que se inspiram através das minhas palestras, dos meus conteúdos, do meu próprio livro, e falam, Pietro, eu gostei do seu conteúdo, você me inspirou a fazer, eu quero começar a produzir conteúdo, eu quero começar a empreender, eu quero começar a fazer palestra. Só que aí o jovem vai lá e fala, só que eu não tenho nem o apoio dos meus pais. Ou seja, as pessoas que estão na minha casa, as pessoas que me acompanham todos os dias, as pessoas que me geraram, que me dão amor e carinho, não me apoiam. O que eu faço? Então, se você puder, por favor, manda uma mensagem para esses jovens que têm o bloqueio e que não têm o apoio dos próprios pais no que eles querem fazer. Verdade. Então, seguinte, gente, preste bastante atenção aqui no que eu vou te falar. Como que eu fiz para resolver isso com meu pai? Eu comecei primeiro a analisar toda a história dele, todo o contexto que existe. Porque ele foi um cara que foi colocado para fora aos 8 anos de idade, não teve pai, não teve mãe. Então, na época, ele me entregou tudo que ele tinha de melhor, era o melhor que ele tinha. Não tinha mais para poder me entregar. E eu sempre falo que o culpado, cara, não são nossos pais, não são os nossos avós, né? O rolê começou lá atrás, em Adão e Eva, quando fez toda a bagaceira e veio se repetindo. Então, quando eu comecei a entender a história do meu pai, eu fui lá e perdoei ele. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é perdoar, se libertar disso. Porque se você carregar esse peso, cobrar essa cobrança dos seus pais, não tem como ir para um próximo nível. É a mesma coisa de você amarrar uma bola no seu pé e tentar caminhar. Então, quando eu entendi a história dele e me coloquei no lugar dele, eu falei, se de repente fosse eu teria feito muito pior do que ele fez. Né? Nossos pais são vítimas de outras vítimas. São vítimas de outras vítimas. E se a gente, cara, não se libertar disso, nós vamos acabar repetindo o padrão na vida dos nossos filhos, que é uma prisão que nós vamos entrando e todos nós ficamos aprisionados ali emocionalmente, mentalmente e ferro com toda a nossa vida. Então, o maior conselho que eu te dou aqui é para você ficar em paz, liberar os seus pais, né, para que eles prosperem, para que você prospere também, você ressignificar, entender tudo isso e, cara, pode falar um negócio? Tudo aquilo que arde no seu coração, que você um dia viu, os próprios Senhor Jesus, foi Ele que colocou aí dentro. E você só precisa dele, de conexão com Ele, para que essas coisas aconteçam na sua vida. Então, enquanto eu não ressignifiquei tudo que eu tinha vivido, a minha vida estava completamente travada, família destruída, vida financeira fracassada, entendeu? E o Senhor sempre colocou as pessoas boas no meu caminho para me ajudar na minha trajetória, a partir do dia que eu decidi ressignificar, liberar os meus pais, me colocar no lugar deles e não cobrar deles mais, entendeu? E hoje só honrar eles e pronto. Uau! Ter esse discernimento é muito importante, cara. Muito importante. Uhum. Porque senão aí, como você falou, né? Vem a repetição de padrão, vem você não perdoar seus pais, vem você cometer erros por rebeldia. E eu falo isso porque eu já fui assim.
Eu era muito rebelde. Eu não dava ouvido que os meus pais falavam. Não Caraca, dava, é não sério. parece, não. Quando eu era mais novo, não entendia isso. A minha realidade era assim. Eles falavam e... Pelo fato de estarem vindo dos conselhos, que eles falavam, estar vindo dos meus pais, eu não queria ouvir. Agora, quando era de outra pessoa falando a mesma coisa, nossa, entrou na minha cabeça, agora faz sentido. Loucura. Porque eu tinha bloqueio. É verdade. Eu tinha bloqueio. Eu não aceitava o que os meus pais falavam de mim, pra mim. Agora, quando eu ressignifiquei, e lógico, né, meus pais aplicaram, viram a importância da base familiar, aplicaram em mim, me patrocinaram de forma verdadeira, mas não patrocínio de dinheiro, com princípios e valores, com tempo de qualidade, mostrando como as coisas funcionam na prática, sabedoria, conhecimento. Tendo esse patrocínio e, logicamente, também mostrando princípios e valores fortes e tendo relacionamento, todos nós com ele, com o pai, tudo mudou. Muda tudo, né? Eu sempre falo que para eu me transformar, né, de quem eu era, para quem eu me tornei hoje, eu investi, cara, mais de R$1 milhão em curso, treinamento, mentoria. Depois ainda fui parar dentro de uma faculdade de psicologia para eu poder entender mesmo a mente. Hoje eu sou um cara apaixonado por mentalidade, entendo bastante como que funciona. Então, para vocês verem, um cara que não sabia ler, hoje já li acho que mais de 500 livros. Uau! Então, nem perdi até as contas, tanto que eu já li e investi nisso. Fui parar dentro da faculdade, só abri o aplicativo meu aqui, eu nunca tirei uma nota menos que 95 pontos. Caramba! Fui, sabe, bati pesado em cima para poder mudar. Então, quebrei todos os padrões que eu achava que era impossível de eu viver, eu quebrei tudo. Hoje, sentado, conectado com pessoas extraordinárias, incrível. E em todo esse estudo, toda essa caminhada, eu aprendi o seguinte, né? Que você que está aqui é pai, mãe, existe 3 necessidades básicas de qualquer indivíduo. Toda criança precisa ter isso, que é o quê? Se sentir pertencente, se sentir importante e se sentir amado. Isso aqui, cara, são fundamental. E tem pai que tenta suprir essas coisas com materiais. Então, você não tem a presença, dá um presente, porque isso. Não, para o filho, né, perdoar, diminuir o peso do erro. Verdade. Mas não é a mesma coisa. Nunca supre. E é ao contrário, isso é até ruim. Porque hoje a gente vê pessoas querendo tampar algum vazio que existe dentro delas, comprando algo, você vê que nunca preenche o vazio, né? É loucura demais, eu vou te explicar aqui o que acontece. E aí, quando essas 3 coisas faltam, essa criança, ela chega numa fase de adolescência completamente destruída. Então eles falam assim, a fase de adolescência é a pior fase. Não é que é a pior fase, é porque desde o ventre da mãe, a gente já começa a receber estímulos, aprendizado, e aí até os 7 anos de idade forma todos os aprendizados na sua cabeça. Depois dos 7 até os 12, esses aprendizados são organizados, e aí quando chega aos 12 anos, tudo que você viveu, às vezes o tanto que você se sentiu amado, tá ali. O tanto que você se sentiu importante, tá ali. Pertencente, tá ali. Então, tanto de trauma, ferida, frustrações, suas experiências, fica tudo ali acumuladinho. E hoje a maioria das pessoas tem muito mais experiências ruins do que boas experiências, por conta desse correria dos pais, às vezes celular o tempo todo, não dá atenção pro filho, não faz ele se sentir importante, pertencente, não dá tempo de qualidade. E aí esse filho, quando chega na adolescência, arruma um tumulto dentro da cabeça dele, que ele fica rebelde. Então, quando seu pai fala alguma coisa, não tem poder. Por quê? Porque ele sempre vai atrelar alguma falta, né? Na mente do jovem sempre vai ser o errado. Sempre vai ser o errado. Então, é muito doido. E o pior de tudo, cara, hoje, o que faz um ser humano ser um ser humano incrível, extraordinário? A conexão com Deus. E Deus, ele é o quê? Deus, ele é pai, não é? Deus é e pai. Se você não teve um pai... Deus é pai, Deus é amigo, Deus é Senhor, Deus é tudo. Segurança, né? Deus é amor. É amor, mas se você não teve esse amor na infância... Qual significado você vai dar para Deus? Se você não teve essa importância, se você não teve esse cuidado do seu pai, o seu cérebro na hora vai atrelar o Deus como pai e o seu pai mesmo, biológico, e vai falar, pai... Os bloqueios que você tem com o seu pai barra ao seu fluxo que você tem com o Senhor. Barra demais, que aí você não tem fé, você não confia, você não acredita, você acha que Deus não é contigo, que ele nunca está com você, que
que tá sempre com o outro, que as coisas só acontecem na vida do outro. Então você cria isso na sua cabeça e faz com que você não venha ter uma vida incrível, extraordinária. Então por isso que eu falo mais uma vez, gente, tem que ressignificar. Tem que trazer um novo entendimento, um novo significado, porque senão você, jovem, vai ser uma presa fácil. Porque o que eu falo, Pedro? Um jovem, um adolescente que vai para o mundo do crime hoje, né, ele não vai só por conta do dinheiro. Não. Ele vai por causa dessas 3 coisas que eu falei aqui. Porque o traficante, ele sabe muito bem fazer o jovem virar importante, pertencente, amado. Fala, não, você é o cara, você é bravo, vem cá, ninguém coloca a mão em você, eu tô contigo, qualquer coisa que você precisar, tudo aquilo que os pais não fez, ele vai e sabe fazer muito bem. E aí esse jovem daqui a pouco, ele é tão grato ao ponto de dar a própria vida dele, ele entra na frente de um tiro por causa desse traficante, por causa desse bandido. Então é uma loucura. Então você cara, que tá o emocional é muito forte. Mexer com isso é muito pesado. É muito brabo, né? Então, que você que tá aqui é mãe e pai, cara, põe pressão nisso aí, tira tempo de qualidade com seus filhos, faz ele sentir o cara mais importante dessa terra, a mulher mais importante dessa terra, mais amado, mais pertencente aí do seu lado, da sua casa, que aí você vai ver que você vai ter um canhão ali dentro da sua casa. Com certeza. Um menino igual esse aqui, ó. Amém. E Rafa, você hoje tem essa consciência, você tem esse discernimento. Mas antes, como você sofria tudo isso, não era assim. Não era. E outra coisa que eu quero te falar, né? Você citou atrás os problemas que podem acontecer quando você não perdoa seus pais, quando você não ressignifica tudo isso que você passou. E eu queria te perguntar, como você era como pai dos seus filhos e como você era como marido para sua esposa? Eita. Houve repetição de padrão? Rapaz, demais, velho. Tadinha da minha esposa, ela pelejou demais. Eu falo assim que Deus colocou aquela mulher na minha vida senão nem sei o que seria de mim, velho. Foi 7 anos que eu causei pra ela de dor, sofrimento. Traí ela várias vezes. Nossa. Graças a Deus, só não bati nela. Glória a Deus por Amém. isso. Mas traí ela várias vezes. Ela descobriu várias vezes. Várias. E eu achava aquilo a coisa mais comum do mundo. Eu achava que todos os homens traíam. Pra mim era uma verdade absoluta. Porque é o que eu aprendi, o que eu vivia. É o que você conviveu, o que você se espelhou no seu pai. Se espelhei, não tinha ressentimento nenhum, cara. Nada, zero. Chegava em casa com a cara mais lavada do mundo, achando que aquele trem era a coisa mais normal que tinha. E aí, eu lembro que um dia, meu menino mais velho nasceu, e ele estava com uns 7 meses por aí. Aquele dia aconteceu algo louco. Eu chegando em casa de uma farra, Sim. Minha esposa tinha descoberto uma traição minha. Sim. E aí ela tava com meu filhinho abraçado assim, aos plantos, cara, chorando. E aí me veio muito forte uma vez que eu vi a minha mãe passar pela aquela mesma coisa que meu pai tinha feito. Aí aquilo foi lá na alma. Falei, eu tenho que largar de ser esse vagabundo, eu tenho que mudar a minha vida. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão e nunca mais fiz isso. Tem mais de... Tô 14 anos, mais de 7 anos que eu não traio ela mais. Pode ser de jeito nenhum. Saiu fora mesmo da minha... Da sua realidade, daquilo que você acabou. vivia, não entra mais no seu vocabulário. De jeito nenhum, entendeu? Mas na época eu fui muito assim. E eu lembro também, cara, quando meu filho nasceu, primeiro, na minha cabeça, eu acreditava que ou ia morrer antes de nascer, ou ia nascer com alguma deficiência, né? Putz. E quando nasceu, eu não tive sentimento, cara. Caramba. Loucura. Eu olhava assim, pra mim era só um menino, não tinha aquela relação de pai e filho. Não tinha o afeto paterno? Caramba. E eu lembro que a minha esposa sempre estimulava isso, botava eu pra dar banho, pra fazer as coisas, tentando eu me conectar, porque eu não tive isso com... Sim. Foi muito louco na minha cabeça. Uau. E aí, cara, foi uma peleja. E hoje, assim, eu sou apaixonado pelos meus meninos, meus dois, eu louco por eles. Então, como é que, né, dá para mudar qualquer coisa na nossa cabeça? É só trem que a gente foi treinado para ser, para fazer daquele jeito, mas isso não é o nosso destino. Não é isso que o Senhor, né, nos chamou para fazer e ser. Então, essa pergunta foi muito forte, que eu olhava assim, era só um objeto, cara. Loucura. Caramba, mano. Que loucura. Loucura. Isso que você falou de se espelhar no seu pai, de ter o exemplo, é tanto pro bem quanto pro mal. Verdade.
você acabou se esperando no seu pai pra cometer algumas coisas que você não queria, mas pra você se achava normal. Então, hoje você repudia isso, mas antes você não tinha o conhecimento. Antes eu nem percebia que era errado, né? E no meu caso, graças a Deus, não foi assim, mas eu me inspirei no meu pai, na minha família, pra essa mudança de mentalidade. Que top. Meu pai, ele acordou primeiro, como um Pablo fala, ele saiu do caixão primeiro, ele viu o que estava acontecendo, ele viu esse novo mundo, minha mãe, ele levou minha mãe, arrastou minha mãe pra isso, e aí eu comecei a ver. Caramba, meus pais, eles estão acordando cedo, eles estão começando a ler livro, estão começando a fazer exercício, eles estão mais felizes, estão vendo conteúdo diferente. Que é isso? Que top, eu quero né? ver também. Aí meu pai começou a me apresentar. E hoje, por ver essa diferença que meus pais fizeram na minha vida, e eu sei a realidade que outros jovens, que outras famílias passam sem a base familiar, eu falo isso nas minhas palestras, eu falo isso onde eu vou, a base familiar é muito importante. E eu tenho certeza, e é por isso que hoje você aplica isso na sua família, você traz a base familiar para os seus filhos. Claro. E a diferença é descomunal de você ter uma família que tem os princípios e valores, que tem a base familiar, e a que não tem. Claro. A gente tem que se levantar, cara. Você que tá vendo esse podcast aqui, se levanta aí, cara. Pelos seus filhos, pela sua família, pela a geração que vai vir através de você, porque é terrível demais, né? A gente vir de uma repetição e continuar repetindo isso. E se a gente não se levantar, se eu não tivesse me levantado, onde meus filhos, né? Estariam. Quem eles seriam, né? Então é loucura. Eles se espelhariam. E vai ficando pior, né, a geração. Então tem que quebrar esse padrão, independente do que aconteceu na vida. E é muito legal, Pietro, você se levantar, porque o Jacob, ele fala um negócio, né, que o conhecimento não vale nada. Ele falando isso no podcast, eu assustei, né? Só que depois ele começa a explicar. Se não tiver alguém que consiga despertar nas pessoas o conhecimento que ela tem e que vai mudar a vida dela, não faz sentido nenhum. Porque na época eu já tinha as minhas crenças, eu acreditava que homem não traía mesmo, que tinha que ser daquele jeito. Sim, sim. Então alguém despertou algo em mim para ser diferente. Então você hoje é esse jovem, né, que vai despertar nos jovens, nos adolescentes, até mesmo em adulto, que tem adulto muito mais imaturo do que você. Tem ou não tem? Infelizmente. Tem muito. Então, assim, que o Senhor venha, né, continuar te usando, te levantando, para você despertar nas pessoas o conhecimento que você carrega, o que está dentro do seu coração, para que elas entendam que tudo que ela aprendeu até aqui não são verdades absolutas, né? Precisa trazer outras verdades, que é os princípios que a gente carrega, Sim, né? princípio que vem do alto, que não muda, que não são negociáveis. Isso aí. Né? Então, que quanto mais você cresce, quanto mais você prospera, né? Nós prosperamos, crescemos, mais pessoas a gente consegue alcançar e fazer com que elas tenham um novo entendimento sobre tudo. Com certeza. E que a vida delas mude, né? É tudo sobre ele. É tudo sobre o que ele mandou nós fazemos, a missão que ele nos deu. Verdade. E o negócio que eu queria até falar é que você tinha um bloqueio muito grande com seus pais e com a sua família. Hoje você trabalha com o emocional de famílias, também nas suas imersões, nas suas mentorias, porque você também é mentor. Você trabalha com o emocional, com o financeiro, com o físico, o mental, de famílias, de pessoas. E eu queria te perguntar também, qual é a sensação de hoje você entender, de ter descoberto que o seu bloqueio, o principal bloqueio, tem total intimidade com o seu propósito, e hoje você viver o que Deus encaminhou de você estar vivendo? Cara, é muito louco, né? Porque eu lembro que eu morria de vergonha da minha história. Eu escondi a minha esposa, que era minha namorada. Você até falou isso lá no reality. Falei, dos 12 tribos. E, cara, eu escondia, cara. A minha mãe ficava falando tudo que a gente passou, eu morria de vergonha. Falei, mãe, pelo amor de Deus, para de ficar falando esses trem e tal. E aí um dia, eu não sei o que... foi num treinamento que eu fui, o cara começou a contar a história dele. Eu falei, caraca, um cara desse tamanho falando tudo isso que ele tinha vivido. E aquilo começou a despertar em mim também. Eu falei, vou falar esse trem. E quanto mais eu colocava pra fora, mais eu fui me curando, né? E aí eu falei... E curando outras pessoas. Sim, através do seu testemunho de vida. Né? E aí eu ficava... Aquele trem mexia muito comigo e comecei a tocar o terror. Falar. Aí fiz um livro, né?
contando tudo, até mesmo do abuso, eu tinha vergonha demais disso, todas as coisas que eu tinha passado, vivido. E aí hoje, cara, quando eu vejo, né, eu falo, cara, que louco que é, né? Então, assim, todos os problemas, né, que às vezes a gente vem passando, que surge na nossa vida, isso me dá tanta força, eu acredito tanto que sempre vai vir algo novo, algo bom por aí. A maioria das pessoas vê as dificuldades, as lutas, como um empecilho para ela romper e ir para um próximo nível. Sim, um obstáculo. Então eu ter passado por tudo isso, vivido tudo isso, qualquer coisa que vem eu falo, ó, o Senhor me levando para um próximo nível. Então tá vindo coisa boa por aí, porque eu entendi que tudo que eu passo é para me fortalecer, para eu criar aquela experiência e para eu ajudar as outras pessoas. Uau, com então certeza. Veio um problema, eu abro um sorrisão, falo, oh, glória a Deus, tá vindo trem bom aí. É dar o foco, cara, para onde funciona. Eu aprendi conforme, né, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, eu fui pegando novos conhecimentos. Uma frase muito forte do Marcos Rossi, que é aquele palestrante sem braço, sem perna. Eu já fui na palestra dele. Eu sou o editor oficial do canal do YouTube dele. Caraca, e aprendendo, editando os vídeos, né, ele fala uma frase que é muito forte, que é: o seu foco vai onde a sua energia flui. Então, se o seu foco vai pro problema, não tem a solução. Não tem. Agora, se o seu foco vai pra aprender com o problema igual você, de abrir o sorrisão, de vem problema que eu resolvo, você vai prosperar cada vez mais. Não tem jeito, né? E você falando nisso, né? Tem um mecanismozinho na nossa cabeça que chama SARA. Depois você pesquisa pra você ver. Vou pesquisar. SARA é o seguinte, tudo aquilo, né, que a gente começa a dar atenção, ele foca 100% naquilo até tornar uma realidade. É tipo assim, ó, quando você fala, vou comprar um carro tal, ou, pô, um carro tal é bacana, aí já viu que começa a aparecer aquele mesmo carro o tempo todo na sua vida? Sim. É porque você acionou esse mecanismo e ele fica o tempo todo dando atenção para aquilo. Basicamente uma lei da atração. Basicamente. E é um mecanismo mesmo que tem dentro da nossa cabeça. Uau. Que começa a fazer aquele trem. E aí você, poxa, o carro tá ali o tempo todo, mas você nunca viu. Porque você não falou, não desejou e nem nada, né? Você nunca prestou atenção. Né? E aí o que as pessoas têm feito? Ligado a esse mecanismozinho chamado SARA, aponta ele, né, para os problemas que ela vive. Por isso que nunca sai e ele fica cada dia maior, ao invés de apontar para a solução. Então isso aqui é um código muito poderoso, tá, gente? Você que estiver passando por qualquer problema, qualquer dificuldade na vida, começa a desenhar qual que é a solução dele e põe esse mecanismozinho atrás dessa solução, que eu tenho certeza que você vai sair de qualquer coisa, qualquer trem que você se enfiar. Com certeza. E você teve que fazer isso lá dentro do 12 Tribos, né? Muita. Cara, todo. O 12 Tribos eu assisti e eu queria até te comentar com você sobre isso, porque 12 Tribos foi mais um dos reality shows que o Pablo Marçal fez. Eu fui um dos participantes do La Casa, eu fui um dos finalistas de lá. E lá também teve, né, as provas físicas, mentais, emocionais. Só que o 12 Tribos era muito mais puxado, era muito punk. E como que você lidou com isso? Como que você lidou com esses problemas nesse início, né? Da sua mudança de mentalidade, da sua mudança de ambiente. Como que você lidava com esses problemas, com essas provas vindo até você a todo momento? Então, quando eu fui para as 12 tribos, eu já estava num processo já. Sim. Muito grande ali, eu já tinha feito uns 8 metros cis, eu já estava tocando terror. Porque se eu chego ali de primeira, era loucura. Mas assim, dentro do primeiro treinamento que eu fui, cara, foi muito louco. Eu só ficava sentado lá na frente, chorando o tempo todo. Eu tinha muita dificuldade de falar, comunicar com as pessoas. Eu tinha vergonha, vamos supor, igual eu te conheci, né? Eu jamais conversaria contigo. Era igual o bicho do mato. E eu lembro, cara, que chegava a doer no meu corpo quando chegava alguém diferente, estranho perto de mim. Era tímido, mas tímido ao extremo. Muito tímido. E eu vou te contar aqui por quê, né? Além de ter vivido todas essas coisas, Pedro, eu com 9 anos de idade fui montar na bicicleta lá, quebrei o dente da frente. Nossa. Aí quebrou pela metade, que o trem foi ficando preto, daí a pouco fiquei sem dente. Até 18 anos, sem dente, então não sorria, o povo fazendo bullying, né? Aquilo acabou comigo, eu já estava destruído, ainda foi um peso maior. Fui arrumar a primeira namorada só com 19 anos. Caramba! 19 anos, né? Que não tinha condição. Eu lembro que eu ia na igreja universal, mano. Aí eu orando lá na igreja, falei, Senhor, faz esse dente crescer. Aí punha o dedo no dente nada. Falei, Jesus amado, né? Então, assim, eu pelejei demais, aí isso me ajudou não, né? Me arrebentou para que eu fosse, né, mais tímido, então.
E aí eu chegava nos lugares e ficava sempre... isolado, eu sempre me excluía. fechado. Muito longe ali, não dava abertura de jeito nenhum. Era muito desafiador para mim, cara. Ir nos treinamentos, ir aonde tinha gente que eu não conhecia. Foi assim, na força do ódio mesmo. Bloqueio de autoimagem. Muito. Eu preferia, cara, às vezes tomar um tiro. Nossa. Morrer do que estar num ambiente, sabe? Então, para mim, foi desafiador. Eu lembro os caras falando, tem que fazer network. Eu falei, como, moço? Não sei nem falar, nem conversar. Como é que eu vou fazer? Para mim, foi muito brabo. Brabo. E quem é tímido aí sabe do que eu tô falando. É loucura. Loucura. E lá no 12 Tribos você teve que viver isso. Você foi forçado a viver isso. Né? Lá, né, ficamos, acho que foi 10 dias. Não lembro, acho que 10 dias direto lá no resort, né? Então tive que conectar. Mas ali eu já estava um pouquinho melhor. Sim. Quando eu comecei nos treinamentos lá, eu comecei através de uma Nipoflex. Eu já vendi colchão magnético. Então, assim, eu era obrigado a estar entrando na casa das pessoas e tal. Vamos fazer relacionamento ali. Para poder vender. Aquilo foi um treinamento para mim. Como é que o Senhor é bom, né? Vem me preparando lá atrás. Tudo tem sua proposta. Muito louco, cara. Então foi isso aí. E, Rafa, sobre você ser tímido, eu quero entrar nisso agora porque tá escrito, né? Os tímidos não herdarão os reinos dos céus. Brabo. O reino dos céus. Não só os tímidos, tem muitas outras classes de pessoas aqui, mas eu quero focar nos tímidos porque você era. Uhum. E eu quero que também você passe pro pessoal que quer viver um propósito, que tem um propósito para viver, mas é tímido, não consegue conversar, se comunicar com outras pessoas. Uhum. O que você fez para deixar de ser tímido? Como que você enfrentou esse seu bloqueio para você sair disso e ser a pessoa que você é hoje? Então, eu sempre falo, né? Tudo na nossa vida a gente tem que ter um porquê, cara. Tem que ter algo muito forte dentro de nós, porque eu já vi pessoas, às vezes até eu pedir a Deus, tira essa timidez de mim. Deus, eu também já fui essa pessoa. E eu lembro que um dia eu fui num treinamento, Pedro, e aí eu falei, cara, eu vou um treinamento de treinador. E aí de lá eu falei com minha esposa, vamos juntar um povo, eu vou dar um treinamento. Nunca tinha falado com mais de uma pessoa. Juntamos, fomos fazer... Desafio. Uhum. Colocamos 80 pessoas numa sala. Caraca! E aí cheguei, cara, fiz lá os slides e tudo. Rapaz, quando começou a subir no palco, eu olhei pros slides, eu falei, cara, teve um satanás que trocou esses slides aqui. Eu achei que tinha trocado, porque eu não lembrava de nada que estava escrito. Caramba. Olhando a cara do povo, assim, o povo me olhando, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar aqui? A minha cabeça, sai daí, você tá ficando louco. Eu com vontade de correr daquele lugar. E aí eu consegui ficar ali, encarei. E eu falo sempre o seguinte, tem que encarar, cara, não tem outra fórmula. Bate de frente. E aí, qual que era a mensagem que eu colocava dentro de mim? Falei, cara, eu não sou maior que a mensagem. Não tem como. Aquilo que, né, o Senhor colocou no meu coração de falar, de entregar, tem que ser maior do que meu ego. Porque toda vez que eu fico preocupado, né, no que as pessoas vão pensar, se eu vou passar vergonha ali ou não, eu estou me colocando maior que a mensagem que o Senhor colocou no coração. É o seu ego falando mais alto. Será que eu vou fazer uma performance legal? Será que eu vou falar direito? Mas não é sobre isso, é sobre edificar e ajudar a vida de outras pessoas. É isso aí, cara. E nesse treinamento eu tenho testemunho até hoje de gente que falou, cara, que não mudou minha vida. Perdoei meu pai, não sei o quê. Uau. Olha que loucura. Eu achava não que era preço, né? O trem mais feito da Terra, né? Que eu não... Era terrível ali a forma de eu comunicar e tudo. Mas assim, toda vez depois disso, eu encarei. Comecei a dar célula, juntar o povo lá, eu fazia célula, toda a oportunidade que tinha, eu pegava o microfone, tava nem aí mais. Mas era desafiador, difícil demais para mim, mas mesmo assim eu ia para cima. O verdadeiro significado sobre governar o seu cérebro. Uau, que aula. Porque é o maior medo hoje que as pessoas têm, igual comunicar, falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer, cara. É o maior medo. Todos os nossos bloqueios pelo nosso cérebro são associados à morte. Então é medo de altura, medo de cair dali. Se for falar em público, vai morrer porque pode ser julgado, não ser aceito. Verdade. Todos os bloqueios que nós temos, eu li isso, eu estudei sobre, tá associado com a morte. Nosso cérebro pensa que a gente vai morrer por algum motivo. E ele é feito para nos defender, né? Então ele quer evitar isso. Mas para a gente quebrar, tem que ir pro pau. Toda vez que você tiver a oportunidade de falar, vai lá e fala. Pega o microfone, grava, vai doer, vai, mas vai assim mesmo. Porque é só assim que desbloqueia, cara. É só fazendo mesmo. Claro que tem como é que fala?
esqueci o nome aqui. O quê? Intervenção, a gente tem algumas intervenção, dá pra fazer algumas coisas, mas é ir pro pau mesmo, pra resolver essa parada. Cabeça, realmente, Se você quer dar o seu all-in pra mudar a sua vida, tanto pra estudar um conteúdo novo ou pra quebrar um bloqueio, é ir de cabeça, não tem como. E hoje não tem como você prosperar na vida se você não for um bom comunicador, cara. Se você for uma pessoa tímida, quando fala, né, os tímidos não herdarão o reino dos céus. E nem aqui na terra vai prosperar, moço. Não tem como, cara. Isso também eu fico de cara. A gente vai na escola, faz o fundamental, o prézinho, fundamental 1, fundamental 2, médio, faculdade. Tem gente que faz PhD, formação, e sai travado na comunicação. Verdade. Não sabe se comunicar, não sabe se vender, não sabe vender um produto, não vender a sua autoimagem só, né? Mas não sabe vender um produto, não sabe fazer nada, cara. Verdade. É muito bloqueio, muita trava, muita coisa que a gente precisa livrar aí o tempo todo, né? E a necessidade de aprovação, eu acho que é um dos maiores bloqueios que as pessoas carregam e que vai arrebentar se não livrar. Sofri muito com esse. Hoje eu não tô nem aí. Até eu sei que tá aqui, eu não tô nem aí. Não, mas isso é loucura, cara. Porque as pessoas que têm medo de se posicionar, têm medo de se comunicar, é nessa da aprovação. Eu tinha vergonha de postar story, de postar vídeo no meu Instagram. É mesmo? Muito. Caraca. Eu comecei a fazer porque os meus pais começaram a me cobrar muito. Filho, faz stories. Filho, faz um vídeo. Porque eu pensava, se eu postar isso, se eu falar assim, quando eu chegar na escola, o que meus amigos vão falar? O que vai acontecer? O que as pessoas dos comentários vão falar? E não deu outra. Falaram mesmo. Sofri bullying, fui julgado, claro que fui excluído. Ao blogueirinho, ao não sei o quê, não sei o quê. Eu era ou pastor ou era o coach. Hoje na minha escola, eu tenho a honra de ser chamado de Pablo Marçal. Eu tô atendendo por Pablo. Isso é brincadeira. Top, É muito bom. Tem como. Mas cara, são coisas que você tem que passar na sua vida, são situações que você tem que passar para justamente como você é uma prova disso, ser mais forte, melhorar, ser uma pessoa diferenciada no futuro. Verdade. Eu sempre falo, né, que hoje eu sou um cara, assim, obstinado a quebrar os padrões, sabe? Eu fico até com dificuldade, o povo falar, você tem que nichar, na época eles falavam, você tem que nichar, falar de uma coisa. Eu falei, como que eu vou falar de uma coisa, moço? Eu era um cara excomungado espiritualmente, hoje, né... Tem abundância. Aí família era excomungada. Hoje minha família é incrível. Então, vida financeira, empresa, tudo, cara, mudou tudo. O Senhor fez como é que eu vou nichar? Como? Falou de gente, falou de pessoa, eu tô ali dentro para poder falar e ajudar. Aquilo que a gente viveu, não tem como. Que sensacional, Rafa. E você falou aí das suas empresas. E você é fera no ramo imobiliário, cara. É uma área muito nobre, inclusive. E eu queria ter uma clarificação, né, melhor, tanto eu quanto as pessoas que estão assistindo. Qual que é a área que você atua? Compra, venda? E hoje, o que você considera ser melhor? Investimentos em imóveis ou investimento em ações, bolsas e tudo mais? Então, eu vou falar mais da minha área aqui, né, que é o mercado imobiliário, né? Sim. Antes de eu falar, eu queria te falar o seguinte, que é para todo mundo, Pedro. Sim. Por quê? Porque eu tinha R$3.000, um monte de dívida, e eu comecei a fazer um prédio, permutei um terreno com uma senhora que chama Dona Maria lá. Ela não tinha dinheiro para construir, tinha um terreno. Eu fui e falei com ela, Dona Maria, já que você não tem dinheiro para construir, deixa eu fazer um prédio aí, te dou um apartamento. E eu trabalhava de ajudante na obra durante o dia, contratei um pedreiro amigo meu, que é o Chocolate, e à noite saía para poder vender colchão magnético. E o povo na época me falava... Você foi fazer o seu jogo, cara, para levantar o que você queria fazer. Fui para cima com tudo. E aí o povo, não vai sair prédio aí, o Rafael agora ficou louco, não sei o que e tal. E aí fiz o primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí concluí aquele prédio. Passou 8 anos, eu já tinha feito mais de 420 imóveis lá na minha cidade. Toquei o terror com tudo. E aí, hoje a gente trabalha com aquisição e construção, que é um plano do governo, a gente faz loteamento. Sim. Tá, né, bem amplo ali na área imobiliária. E eu falo sempre com as pessoas que não tem como, eu não conheço nenhum bilionário hoje que não está de alguma forma dentro do mercado imobiliário. E esse projeto que a gente tem de aquisição e construção é para qualquer um, cara. Por quê? É uma pessoa que tem ali, né, mais de 18 anos, com o nome limpinho, direitinho. A gente consegue levantar um crédito para ela de R$1 milhão. Ela pega esse crédito de R$1 milhão, compra o terreno e faz a construção
e depois ela consegue vender esse imóvel por 2.200.000, 2.300.000, e aí vai lá, quita R$1 milhão, paga todos os impostos, tudo direitinho, sobra para ela em 900, 1 milhão. Então, e ela paga só algumas parcelas durante o decorrer da obra ali, que é um negócio muito maravilhoso. Que loucura, que demais. Fácil de entrar, coloca muito dinheiro no bolso, e eu faço muito isso hoje e ensino as pessoas a fazer, sabe? Só que hoje a gente faz uns imóveis um pouco mais caros, né? Sim, sim. Mas para quem está começando, um imóvel desse de 1 milhão de investimento, né, com venda de 2,5, 2,4, é um negócio muito bom, sabe? Muito vendável, rentável. E independente se você sabe mexer com isso ou não, se você tem experiência ou não, é muito tranquilo, fácil de se fazer. Simples de fazer. Então, como começar? Como começar? Se você quer começar com isso, você vai ter que mandar um direct. E aí, fala seu Instagram então, pessoal. É Rafa Marcos On. Lá eu tenho uma mentoria que eu ensino as pessoas a fazer isso, né? Sim. Porque é simples, mas não é qualquer um que vai fazer e ter o mesmo êxito que eu consigo ajudar a pessoa a ter. Sim, porque você já passou, né? Você já é uma pessoa bem posicionada no mercado, tem muita experiência na área. Claro, são 14 anos, né? 14 anos fazendo isso. Então, eu consigo ajudar as pessoas a prosperar muito nisso. Rafa, eu quero fazer mesmo assim sozinho. É simples, cara. Você vai ir numa correspondente da Caixa aí na sua cidade, você vai falar com ela que quer entrar nesse programa Aquisição e Construção, vai rodar o seu crédito. Às vezes ela não vai ter a mesma facilidade que o Rafa tem para te ajudar a aprovar seu crédito de 1 milhão. E aí você vai atrás de um terreno, vai fazer um projeto, né? Vai atrás de um arquiteto, fazer o projeto. E aí depois de tudo isso feito, contratar uma construtora, um empreiteiro, construir a obra e depois um corretor para poder vender. É simples demais, mas com a nossa ajuda fica mais simples ainda. Muito mais fácil. E você vai fazer? Cara, eu quero entender mais. Eu realmente, esse mercado do imobiliário me chama muita atenção. Tanto para renda passiva, de pegar um aluguel, de ter a sua renda caindo ali todo mês, de leilão também me chama atenção, leilão de imóveis. Legal também. E essa sua área também me chamou bastante atenção, então sim, eu quero entender mais. Top demais. Aí você pode construir, você pode incorporar. Hoje a gente pegou um loteamento, caiu no nosso colo, de 1 bilhão de VGV. Uau! Vai ser ali em Londrina, né? E aí ele vai ter a pista de avião, já está tudo aprovado. Logo, logo a gente vai começar esse loteamento lá. Que demais. Então, assim, um negócio maravilhoso. Cara que não tinha um prato de comida na mesa, hoje num condomínio com VGV de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. É top, né? É uma reviravolta muito grande, Rafa. Eu sempre falo com as pessoas, gente, qualquer pessoa que tiver à sua volta, que tem algo grandioso, não queira pegar o que ela carrega nas mãos, mas aquilo que ela tem na mente, no coração, toda sabedoria, conhecimento, que aí sua vida não tem como dar errado. Claro que vai dar certo, né? Com certeza. E o mais gratificante de saber é que você tá onde você tá hoje, porque você usou o princípio. Verdade. Não puxou o tapete de ninguém para subir. Claro. Não se aproveitou de algo, não se aproveitou de ninguém para estar onde você tá hoje. Você foi aplicando, foi fazendo o seu. Claro. E hoje, graças a Deus, você tá onde você tá. Porque primeiramente, você deu ouvidos a ele. Ele te preparou lá atrás para viver essa sua jornada. Hoje, você impacta pessoas tanto no emocional quanto no mundo imobiliário. Empresarial, você né? mostrar como as coisas funcionam no mundo empresarial. Mas você mostra, se o seu íntimo, se você, a sua família, você com você mesmo, você com Deus não estiver bem, nada do resto, do externo dá certo. Verdade. E são 7 áreas hoje que eu defendo muito, né? A gente sempre tem curso, mentoria, tudo voltado para isso. Sim. Que primeiro é nos relacionar com Deus de forma muito poderosa. E quando eu falo isso, é sem religião, né? A gente sabe o tanto de religião que tem e cada um defende uma tese, uma coisa. Então, assim, a gente acredita demais na conexão de verdade com o Senhor. Depois, família. Família é a base de tudo. Não tem como a gente construir um prédio sem antes fazer a fundação. E para mim, a família representa essa fundação. Quanto mais forte, mais você sobe na vida, mais você cresce, mais você prospera. Depois eu falo de finanças também, porque ninguém tem um problema financeiro. Temos problemas emocionais que nos levam a fracassar financeiramente. Uau. De repente, a gente gasta mais do que ganha para mostrar para as pessoas que a gente é o que nós não somos, né? Então, vai fazendo loucura.
Rafa, mas eu não gasto. Mas você não tem a capacidade emocional de fazer dinheiro. Isso também é um problema emocional. Porque nós nascemos já prósperos, né? Sim, então, é só acessar o que ele nos deu. É só acessar. Então, sempre eu falo que o problema não é o financeiro. Depois eu falo de empresa. Hoje a gente tem que ser, se a gente decidiu, né? Se o Senhor nos deu essa oportunidade de se tornar um empreendedor, temos que entregar tudo, cara. Ser o melhor, porque a empresa não é só para a gente trazer o nosso sustento. É famílias, né? Várias e várias famílias que levam o sustento para casa através da sua decisão, do seu levantar. Então, é um rolê muito maior do que nós imaginamos. Com certeza. Saúde física. Falo que as pessoas também não tem como você prosperar na vida se você não tem coragem de colocar um sapato no pé e fazer uma caminhada. Isso é loucura, moço. É impossível. Por exemplo, se você passa... Vou dar um exemplo do meu trabalho. Eu, como editor de vídeo e filmmaker, eu tenho que carregar equipamento, eu tenho que carregar câmera, tenho que carregar mochila com luz, com... Beleza. Carregar o que é os 2 quilinhos aqui é tranquilo. Só que imagina carregar isso por 5 horas. Tá doido. Ficar sentado o dia inteiro numa cadeira editando vídeo. Não faz sentido. Verdade. Se a gente não alinha a nossa saúde física. Não tem como. E até porque também a nossa saúde física é um ativador da nossa farmácia interna. Com certeza, cara. A gente já tem hormônio. A gente já tem tudo que a gente precisa dentro de nós pra gente ser forte ali, né? Só que o deixar de praticar atividade física, você tá louco, não tem como. Mesma coisa de você ter uma grande fábrica que trabalha de paulada direto e nunca é parado para dar manutenção. Eu acredito demais que a atividade física, assim como o sono, são 2 ativadores ali para que a gente não pare nunca, né? Com certeza. Então não tem como. E saúde emocional, hoje a gente encontrar também esse equilíbrio emocional, né? Que é a gente saber extrair o melhor de nós mesmos e o melhor dos outros, isso é fundamental. A gente saber, porque hoje as pessoas estão doentes emocionalmente, porque cobra demais de alguém que não tem... Pelos bloqueios também. Pelos bloqueios, por tudo. Então, a limpeza que a gente precisa fazer, né, no nosso cérebro, na nossa alma. Desconstruir para reconstruir o novo. Verdade. E outra coisa também, que é o que alimenta todas essas outras fases, esses pilares da nossa vida, que é o transbordo. Quanto mais a gente ensina, ajuda as outras pessoas, mais forte nós ficamos. Eu lembro que o dia que eu decidi a não trair minha esposa mais, o pastor, depois de um tempo, né, que eu estava mais firme, ele me deu a célula de casais para eu poder cuidar. Uau. E a galera que saía comigo, zoava comigo, que a gente prontava junto, tudo sentadinho ali, cara, ouvindo eu falar e tal, eu falei, meu Deus, eu não posso voltar atrás mais. Se eu voltar, o tanto de gente. Então, isso faz com que nós, né, nos fortalece. Quanto mais você ensina, você ajuda alguém, mais forte, mais entendimento você tem. Com certeza. Então, o transbordo é tudo. Alguém que não está transbordando, ele logo vai parar de sonhar na vida. Você transbordou nos outros quando você já estava cheio. Muita gente cometeu de querer transbordar na vida das pessoas, mas não arrumou a própria. Não encheu o próprio copo. Verdade. Então, isso é o principal, cara. Isso é o mais forte. Porque senão sai por baixo, né? Nunca enche. Rafa, quero te agradecer. Muito obrigado por esse nosso episódio. Foi uma honra te receber aqui. Eu que agradeço demais. A gente finalizar esse podcast com uma chave de ouro. Eu quero te convidar a dar a sua mensagem final. Mas não de uma forma normal. Eu quero que você dê uma mensagem final para os pais, como família também, e para os jovens que estão ouvindo a gente. Top. Ó, vai pro jovem aqui, ó. Você viu aqui que o Rafa passou, né? O Rafa já sofreu abuso na infância, já foi rejeitado pelo pai. Eu não falei aqui, mas o meu pai, eu era lourinho, meu pai é negro, ele falava que eu não era filho dele, eu vi ele bater na minha mãe várias e várias vezes. Nossa. O cara que não tinha um prato de comida na mesa, viu os irmãos, né, passar fome, eu passar fome. Então passamos por tudo, e hoje eu tô de pé com uma família linda, incrível, extraordinária, prosperando, sentando em mesas assim que eu jamais imaginei na vida, tá? Hoje sócio do Nésio, sócio do Pablo Massal, então a gente tocando o terror na terra. Então se eu conseguir, um cara que foi aprender a ler aos 24 anos de idade, meu amigo, minha amiga, você também pode. Não deixa nada e ninguém tirar esse sonho que está dentro do seu coração. Você pode sim, você vai chegar sim. É só ter um pouquinho de paciência, pegar firme com o Senhor, que Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar os empecilhos e esteja disposto a livrar de cada um deles. Entrega de verdade, se lança de verdade,
que você vai ser uma pessoa que vai estar sentado em alguma mesa, contando a sua história, impactando várias e várias pessoas. Essa é a minha mensagem para você. E você, papai e mamãe, se você tem um filho aí, menos de 12 anos de idade, entrega tudo, tira tempo de qualidade, faz essa criança se sentir importante, pertencente, amada, entrega o seu melhor para essa criança. Rafa, já passou dos 12 anos, está rebelde, o que eu faço? Faz igual o pai do Pietro fez, vai para um treinamento, vai para curso, envolva seu filho, traz ele para perto de você, que tem como ele mudar também. Bora? Então tamo junto, essa é a mensagem que eu queria deixar. Esse foi Rafael Marcos. Tamo junto até Tamo depois junto do demais. fim. Obrigado pelo convite, Nego. Muito obrigado, foi um honra te receber aqui. Obrigado por você ter sido vulnerável, ter passado os seus ensinamentos, ter aberto seu coração para edificar e transformar a vida de outras pessoas. Realmente transbordar o que tem dentro do seu coração. Chique demais. Eu te vejo no nosso próximo episódio do Storytelling TV. Um beijo no seu coração.